Ô, Sheila, é muito fácil entender o que está acontecendo. Essa decisão do Fachin foi muito simples, tão simples, que a gente se pergunta por que ela não foi tomada antes e por que o judiciário abriu uma brecha para que essa decisão fosse tomada tantos anos depois. Vamos lá, o que foi decidido ontem? Explicando aqui de maneira muito rasa para o nosso ouvinte, porque na verdade é uma decisão muito simples mesmo. Os casos em que Lula foi condenado não tinham relação com a Petrobras, não tinham relação com o Petrolão. Há um outro caso que tramita lá no STF que acusa o ex-presidente de formação de quadrilha. Esse sim tem relação com o Petrolão. Esses outros não tinham relação com a Força Tarefa de Curitiba, com o juiz Sérgio Moro, portanto jamais deveriam ter ido parar em seus colos. Esse precedente foi decidido lá atrás, em 2015, quando o então relator da Lava Jato, o Teori Zavascki, decidiu que a Força Tarefa de Curitiba não poderia investigar as suspeitas de corrupção na eletronuclear, porque não haveria uma relação direta com o Petrolão e aquela força-tarefa havia sido criada para investigar os crimes da Petrobras. E ponto. O precedente foi aberto ali. Só que houve um embevecimento da sociedade, da imprensa, do judiciário brasileiros em relação à atuação de Sérgio Moro e da Lava Jato, que foi tudo sendo jogado no colo da turma de Curitiba. E isso gera consequências. Anos depois, inevitavelmente, esses casos seriam cancelados, porque estavam fora de sua alçada. Jamais deveriam ter sido julgados por Moro. O sítio de Atibaia, o triplex do Guarujá, a propina paga na compra de um suposto terreno para a construção do Instituto Lula, tudo isso não tinha relação com a Petrobras. Então você está dizendo que o Lula é inocente. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que ele jamais deveria ter sido julgado por Sérgio Moro e investigado pela Força Tarefa de Curitiba. E o resultado está aí, muito dinheiro, muito tempo e muito esforço jogados no lixo. Como eu disse, Lula não é inocente, não foi considerado inocente, melhor dizendo. Ele ainda será julgado. Haverá tempo hábil para isso? Dificilmente. Provavelmente esses casos vão prescrever. Então, se a decisão de Fachin for mantida hoje ou nos próximos dias pelo Pleno, Lula estará livre para concorrer, se quiser, à presidência em 2022. Há uma possibilidade de que novos julgamentos ocorram em tempo recorde, mas isso, para usar uma frase do próprio envolvido, teria que envolver uma rapidez do nosso judiciário como nunca visto na história desse país. E quem é que ia tocar esses casos? Ou vai tocar? Caso isso seja de fato levado a cabo. Eles serão sorteados entre 4 magistrados, são eles: o juiz federal da 12ª Vara do Distrito Federal, Marcos Vinícius Reis Bastos, a juíza substituta da 12ª Vara, Poliana Kelly Medeiros, e os juízes federais Valisney Oliveira, que é titular da 10ª Vara Criminal da Justiça Federal do Distrito Federal, e Ricardo Leite, substituto da 10ª Vara. Dentre esses 4, o Valisney é considerado por criminalistas como o mais linha dura. Foi ele que condenou lá atrás, vocês estão lembrados, a mãe do Gedel Vieira Lima à prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa, naquele caso lá que envolve os 51 milhões de reais encontrados no apartamento do Gedel em Salvador. O Ricardo Leite conduziu a ação penal da Operação Spoofing. Ele investigou os hackers que invadiram os aparelhos celulares de integrantes da Lava Jato. A Poliana Kelly ficou marcada por uma atuação bem dura também na Operação Panatenaico, que apurou a corrupção nas obras do estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. E um desses casos, um desses juízes, seria o juiz dos sonhos para Lula, que é o Marcos Vinícius Reis Bastos. Lembra aqui o Estadão, reportagem do Breno Pires, que o Marcos já anulou recentemente provas da Operação Lava Jato num caso semelhante. Né? Ele é um dos 4 magistrados que podem ser sorteados e faz exatamente 2 meses que ele anulou as provas obtidas pela Operação Carbonara Química, que foi a 63ª fase da Lava Jato, deflagrada para apurar suspeitas exatamente sobre petistas, sobre os ex-ministros da Fazenda Antônio Palocci e Guido Mantega. O Guido, no caso, o ministro dos governos Lula e Dilma. Então são esses os 4 juízes que podem herdar os casos de Lula, mas, de novo, eles teriam que
conduzir esses casos em tempo recorde para que Lula perdesse novamente os seus direitos políticos até 2022. A ser mantida, portanto, a decisão de Edson Fachin, Lula estará livre para concorrer em 2022, na próxima eleição presidencial. Tem muita gente que diz que Bolsonaro gostou dessa decisão porque o adversário dos sonhos é um petista. Pode até ser verdade que um petista fraco seja o adversário dos sonhos para Bolsonaro no eventual segundo turno. Mas convenhamos, é muito mais difícil enfrentar o próprio Lula, que ainda mexe muito com os corações e mentes da esquerda brasileira. Mas isso aí é assunto para a gente tratar mais para frente. Agora a gente vai continuar repercutindo a decisão de ontem de Edson Fachin. Jair Bolsonaro afirmou, já que a gente tocou aqui no nome do presidente, que a anulação das condenações gera descrédito no judiciário. No meu entender, isso passa, obviamente, né, no mínimo pela segunda turma. Não sei o que vai acontecer, tá? Mas será um descrédito para a justiça, é muito ruim para o Brasil, porque a partir do momento que você diga que o Lula foi tudo anulado tocante a ele, é só que não houve petrolão, não houve roubalheira em várias estatais, em bancos oficiais, como o BNDES, não houve nada disso. Para o ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, a decisão do STF abre brecha para a prescrição dos processos abertos contra o ex-presidente. O Megali explicou muito bem, né? Ficou muito claro que, na verdade, se trata de incompetência, aí no sentido de não ser competência da Justiça Federal em Curitiba, de analisar esses casos, né? Não é que o ex-presidente foi inocentado de tudo. E essa sua explicação é muito importante, Megali, porque, por exemplo, internacionalmente, é um assunto tão complexo que passa a impressão de que o ex-presidente foi de fato inocentado. A gente pode até aqui destacar a frase do presidente da Argentina, do Alberto Fernandes, que comemorou essa decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, celebro que Lula, né, @LulaOficial, já que ele postou numa rede social, tenha sido reabilitado em todos os seus direitos políticos, foram anuladas todas as condenações contra ele, que foram sentenciadas com o único objetivo de persegui-lo e eliminá-lo da carreira política. Fez-se justiça. Não é isso, mas não é exatamente isso, né? Então, internacionalmente... Essa é uma interpretação, né? Que serve às massas, digamos assim. Mas não foi exatamente isso que aconteceu, né? Como você disse, cara, é interpretativo. Diz aí o Fernandes que tudo isso aconteceu com o intuito de prejudicar o Lula. Mas não é por isso que foi... É uma interpretação, mas exatamente, não é exatamente por isso que o julgamento foi anulado, né? Não é essa a questão discutida agora.